Falando então da autópsia do artigo 162, que na verdade deveria se chamar necrópsia, né? Necrópsia, mas o artigo 162 ainda tem o nome de autópsia. Ela deve ser feita com pelo menos 6 horas depois do óbito. Não se pode fazer a necrópsia ou autópsia em menos de 6 horas depois do óbito. Deve-se aguardar pelo menos 6 horas depois do óbito, e os peritos devem descobrir a causa-mortis, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto, tá? Então imagine um crime violento em que você tenha lá claramente a causa da morte, imagine um acidente de trânsito, e então você pode, é uma exceção às 6 horas. E o parágrafo único ele vai falar que no caso de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante, tá? Tipicamente causa de acidente de trânsito, né? A exumação é a retirada, que fala do artigo 163, é a retirada do corpo da sepultura, é a retirada do corpo para analisar outros vestígios deixados eventualmente no corpo que não tenham sido ainda, não tenham conseguido chegar a uma causa certa da morte. Então, falar o 163 da possibilidade de exumação cadavérico. Os dispositivos abaixo eles vão mencionar como é que é feito esta exumação, né? 167 já falamos. 168 ele fala do exame pericial, exame de corpo de delito no caso de lesões corporais. No caso de lesão corporal, você poderá fazer o exame de corpo de delito, que é o primeiro, e depois poderá fazer o exame complementar, conforme fala o parágrafo 1º. Para que serve o exame complementar? Serve para descobrir se o crime foi praticado, ou melhor, se o crime de lesão corporal, ele é um crime de lesão corporal grave ou gravíssima. Lembra daqueles casos do grave ou gravíssima? Lembra dos casos do grave ou gravíssima? Então, que é feito depois de 30 dias do 129 do Código Penal. Você tem lá lesão corporal, que você tem o primeiro exame de lesão corporal, o primeiro exame de corpo de delito, e depois você pode ter o exame complementar. É o que fala o 168, né? E o parágrafo 3º do 168 fala que a falta do exame complementar poderá ser suprida por prova testemunhal. Poderá ser suprida por prova testemunhal. O 169 ele fala do exame de local. O exame de local é o exame praticado sobre o local do crime. Sobre o local do crime. Por exemplo, imagine um crime onde tenha havido uma briga, tenha havido um homicídio, tenha havido uma destruição. Você muitas vezes precisa fazer o exame sobre o local em que aconteceu o crime. Uma coisa é o exame necroscópico sobre o corpo, outra coisa é o exame sobre o local de crime, tá? Uma coisa é o exame sobre o local de crime. Artigo 169. O 170 fala das perícias em laboratório. São as perícias em laboratório, aquela feita pelos químicos e por todos os outros que precisam de materiais mais complexos para elaborar as suas perícias. O 171 ele fala dos crimes em que há rompimento ou destruição de obstáculo para a subtração da coisa. Lembra do delito de furto? Você se lembra do delito de furto, em que você tem a qualificação do furto, quando há destruição, rompimento de obstáculo, escalada. Os peritos devem descrever os vestígios, indicarão os instrumentos e por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado.
O 172 fala da avaliação das coisas destruídas, deterioradas ou que constituam um produto do crime. É necessário que se faça perícia sobre o objeto destruído, deteriorado, independentemente do crime. Pode ser um crime de dano, pode ser um outro crime. Você precisa fazer a avaliação da coisa destruída, quanto que ela custa, qual que é o valor dela. Se a coisa se perdeu, é necessário que você descreva a coisa em si para que o perito faça o exame indireto sobre o valor daquela coisa. É necessário também a perícia sobre o produto do crime, tá? Sobre o produto do crime. O 173 fala da perícia no caso de incêndio, o que eles vão verificar no caso de incêndio, quando há o crime de incêndio. O 174 fala do exame de reconhecimento de escritos, é o chamado exame grafotécnico, o exame grafotécnico. E o 175 é o exame feito nos instrumentos empregados para a prática da infração penal, a fim de se verificar a natureza e a eficiência. Quer dizer, se houve uma faca, se foi um martelo, se foi uma arma, é necessário que se faça uma perícia sobre o instrumento que deu origem ao crime, sobre o instrumento empregado na prática da infração penal. O 176 fala sobre os quesitos que já falamos, né? A autoridade e as partes poderão formar quesitos até o ato da diligência. Então, já mandei para vocês um material complementar imenso aí. O 177 fala do exame por precatória, de peritos por precatória. E aí eu volto no 180 falando da divergência. Voltando então aqui. A Lei 12.037 de 2009, Lei 12.037, ela fala da perícia de comparação de perfil genético. Perícia de comparação de perfil genético. Ela foi bem alterada pelo pacote anticrime, tá? Ela foi bem alterada pelo pacote anticrime, mas é uma perícia que não está no Código de Processo Penal e que é bem relevante. Ok? Então, dei uma passada de olhos nessa lei 2037 de 2009, exame pericial de análise e comparação de sequências de DNA. Então, fechamos a aula de hoje apenas com a primeira espécie de provas, que são as provas periciais e o exame de corpo de delito, acrescentado pelo pacote anticrime agora também pela chamada cadeia de custódia. Vai do artigo 158 ao 184. É certamente, dentro das provas, a mais importante, aquela que mais são feitas perguntas no exame de ordem, são aquelas que mais causam complexidade, por conta das várias espécies de perícia e por não ser uma forma de prova que o advogado tem grande conhecimento. A verdade é essa. Veja aí, eu acabei de te mandar um manual de perícias com 150 folhas. Quer dizer, você precisa de fato ter uma especialização, um conhecimento muito grande, ser da área para entender todas as perícias. As próximas provas que vamos trabalhar na próxima aula são provas completamente compreensíveis por nós do direito. É o interrogatório, testemunha, ofendido, busca e apreensão. São provas que nós do direito conseguimos tranquilamente colher, aumentar, fazer perguntas, nós podemos participar. O exame pericial, o exame de corpo de delito, ele é um pouco mais difícil, mas por isso mesmo que você tem que tomar cuidado com ele. Sempre que receber um laudo nos autos de inquérito, no processo, olhe esse laudo, leia esse laudo, contrarie esse laudo, tente fazer quesitos por esse laudo. Porque senão a gente parte do pressuposto de que está escrito no laudo, está certo, é irrefutável, e não é. Não é verdade. Não é à toa que a cadeia de custódia trouxe uma nova forma de se construir a prova pericial. Porque justamente os institutos de criminalística e médico legal pelo Brasil afora
faziam de um jeito que pareciam ser muito técnicos, só que na verdade estavam praticando verdadeiras injustiças. Então é importante que você compreenda, é importante que você leia isso. E por hoje é só.